Essa série que encerra hoje é libertador. Te deu 4 semanas para revisar toda a sua vida. E se posicionar em fé diante da libertação que está em Cristo Jesus. A libertação espiritual, a libertação emocional, a libertação e a cura física. Talvez você não tenha conseguido mudar tudo que você queria, mas você ainda tem hoje. Glória a Deus. Você ainda tem hoje. E talvez muitas coisas que você aprendeu e que você começou a se posicionar tenham trazido para você um pouco de medo e dúvida. Será que eu vou conseguir manter isso? Senhor, eu já estou 2 semanas sem mentir. Será que eu vou conseguir manter isso? Senhor, eu estou já 2, 3 semanas sem reclamar das pessoas, sem falar mal das pessoas. Será que eu vou conseguir isso? Senhor, eu já me arrependi de todas as práticas vergonhosas que são contra a tua vontade, contra a tua palavra. Mas até quando? Como diz aquela música do Thales: e todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora é o tom, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, todo dia. Agora eu vivo a vida de Deus. Pode se sentar. Todo dia o pecado vem, me chama. Vai ficar falando sozinho. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Diga, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho o libertador. Foi Ele que me curou a vida de Deus. Mas eu escolho Deus todo dia, todo dia, todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glorificado seja teu nome, Jesus. Caminhamos aprendendo contigo, Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal, e venceremos dia após dia. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versículo 13. E hoje nós vamos falar sobre como manter a cura e a libertação que vocês receberam esses últimos dias aqui. Quem aqui recebeu libertações poderosas? Levanta sua mão bem alto. Diga, já não sou mais o mesmo. Como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado tudo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, cada dia mais forte, cada dia mais puro, cada dia mais consciente, cada dia mais obediente. E no versículo 13 do capítulo 7 está escrito assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia: tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou.
E o amigo que ouvia o sonho disse: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita, pois Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Queridos, o livro de Juízes é marcado pela apostasia. Se você tiver a chance de ler esse livro, você vai perceber. O povo de Deus, o povo de Israel, nesse momento da história, se apegava a Deus somente quando precisava muito. Conhece alguém assim? Está passando por uma tribulação, está passando por uma dificuldade, está passando por uma crise no casamento, fica crente, não falta o culto. Esgotaram as possibilidades, aprontou tudo que podia, aí agora está pedindo misericórdia. Deus misericórdia, Deus misericórdia. Eu não posso faltar um culto, eu não posso errar mais nada, que eu já bati minha cota. O povo agia assim. Aí Deus vinha e tinha misericórdia, porque eles clamavam, choravam. E Deus enviava um libertador, enviava um juiz, enviava um profeta e dizia: arrependam-se, porque se esqueceram do Senhor. Aí o povo se arrependia, quebrantava. Aí Deus destruía os inimigos que se levantavam contra eles. Quem estava aqui na primeira sexta-feira dessa série, onde eu falei sobre as guerras no Antigo Testamento e como no Novo Testamento passamos a lutar contra inimigos espirituais que vêm para roubar, matar e destruir? Pois na época de Gideão, os inimigos eram realmente exércitos numerosos, preparados para literalmente matar, roubar e destruir. Mas o Senhor se levantava em favor do povo, destruía o exército inimigo, e de repente Israel passava em triunfo e começava a colher bênçãos e livramentos, e começavam a pegar os despojos daquela guerra e restituir tudo que eles tinham perdido. Só que quando tudo começava a ficar bem, passava 1 ano, 2 anos, 3 anos. Infelizmente hoje em dia se passam dias e as pessoas já se esqueceram. E a palavra diz que eles já começavam a olhar para os povos pagãos e pensar assim: estou com tanto tédio, não estou com ninguém tentando me matar, nenhum agiota está batendo na minha porta, não tenho nada para fazer, vou começar a imitar os meus inimigos, os pagãos, aqueles que adoram a deuses estranhos. Está tão monótono na minha vida, né? Deixa eu arrumar um problema para mim, deixa eu arrumar uma maldiçãozinha para minha vida, deixa eu encontrar um demôniozinho desempregado, trazer ele aqui para casa. Tem crente que é assim: estou com saudade de Deus, mas eu só consigo ter intimidade com Deus se eu estiver sofrendo. Então deixa eu criar um problema, vou ser irresponsável com a minha saúde, vou trabalhar demais, vou colocar o dinheiro na frente de tudo. Depois Deus me salva. É só eu clamar, ir para o monte, fazer um jejum, uma campanha, pedir uma oração, e lá na sexta-feira o culto do sobrenatural resolve na hora. Eu li o livro de Juízes da primeira vez numa viagem. Era uma viagem curta de avião. Eu li o livro inteiro porque é tão impactante e ele é tão compacto que você vai lendo e você não acredita. Você fala: um povo obedece a Deus, exalta a Deus, vive as bênçãos de Deus, de repente do nada se prostitui, começa a desobedecer, começa a se desligar das coisas de Deus, esquece o buscar o reino em primeiro lugar, busca todas as outras coisas, o reino quando sobra tempo. E aí os inimigos começam a ganhar força, os inimigos começam a se levantar, e os velhos problemas voltam a acontecer, as velhas crises voltam a acontecer, as velhas doenças começam a voltar, e os velhos problemas nos relacionamentos começam a acontecer de novo. E aí de novo você olha e fala: meu Deus, eu não acredito que eu estou passando isso de novo. Pois justamente nesses dias, volte ao capítulo 6 e você vai entender o que aconteceu com o povo de Israel. Versículo 1:
De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Fica nessa frase. Imagina que a palavra de Deus está contando a tua história de triunfo, libertação, livramento, bênção. Passa um tempo, terminou a série, o libertador, você saiu daqui. Meu Deus, minhas emoções estão equilibradas, eu estou estável, eu estou corajoso, eu estou ousado, eu estou orando, eu estou muito espiritual. Aí passa 2 dias, o Senhor diz, e de novo, diz o seu nome aí, a Bianca, o Renato, a Lu, o Félix, a Tati, nossos nomes, fizeram o que o Senhor reprova. Qual é a primeira palavra da frase? De novo. Quem é que tem medo de fracassar? Tem gente que tem tanto medo de fracassar que nem se compromete com Deus. Não, pensando bem, acho que não sei se eu estou pronto. Tem mais certeza de que vai errar do que de que vai acertar. Mas hoje Deus quer nos ensinar como manter a cura emocional que Ele promoveu em nós nesses dias, como manter a libertação que Cristo nos entregou naquela cruz e tem nos dado e nos revelado nesses dias. E Ele revelou isso para Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo se pegou fazendo aquela piada sem graça e carnal. De novo se pegou reagindo como as pessoas do mundo, ou agindo como as pessoas do mundo. De novo, aqueles pensamentos mundanos. De novo, aquele telefonema proibido. De novo. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Tem gente que fala assim, meu Deus, parece que é cíclico. De tantos em tantos anos, minha vida dá uma afundada. Quem já sentiu isso? Dificilmente a gente para pensar em quanta negligência foi encontrada em nós para que essa colheita viesse repetidamente. Mas talvez Deus esteja olhando e dizendo, de novo, o João fez aquilo que o Senhor reprova. E de novo, a Ana fez aquilo que o Senhor reprova. E de novo, o Senhor não tem como te proteger se você arranca a armadura de Deus, você larga o cinturão da verdade, você se esquece da justiça, você tira as sandálias da preparação do evangelho da paz, você se esquece que você é salvo e arranca o capacete. Pois o que aconteceu foi que os midianitas, que eram um exército terrivelmente cruel, começaram a dominar o povo de Deus. E você percebe que as suas emoções começam a ficar confusas de novo. Você começa a ter vontades que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Você começa a se sentir desagradando ao Espírito Santo. Versículo 2 diz que os israelitas começaram a se esconder. Se escondiam nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, porque eles não sabiam mais o que fazer. E assim muitos cristãos vivem intimidados, porque não sabem da autoridade que tem para reinar em vida, caminhando da forma que agrada ao nosso Deus e purificando, de fato, renovando os pensamentos todo dia e se olhando todo dia dizendo, eu não posso ser igual às pessoas desse mundo, eu preciso renovar o meu pensamento, eu preciso olhar para Cristo e não ter medo de ser careta, quando simplesmente eu escolher ser uma pessoa íntegra e equilibrada. Alguns vivem escondidos em montanhas, cavernas e fortalezas, porque não têm mais coragem de enfrentar seus inimigos. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste invadiam tudo. É isso que o inimigo faz. Invade tua casa, influencia teus filhos, toca nas tuas finanças, te apresenta amigos que são péssimas companhias. Mas você fica desatento.
Quando percebe, invadiram tua plantação, acamparam na tua terra, destruíram as plantações ao longo de todo o caminho, e tudo aquilo que você construiu de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, parece que foi destruído porque você ficou carnal da noite para o dia. Veja no versículo 4: acampavam na terra do povo de Deus, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Você sabe o que é uma plantação? Não é algo que se levanta da noite para o dia. São anos e anos e anos preparando a terra, lançando a semente, regando a semente, esperando brotar, e se levantam plantações inteiras, mas o inimigo derruba de uma vez só. E tudo começou como? E de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Até Gaza não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Subiam trazendo seus animais, suas tendas. Vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E eu imagino que o povo de Israel, como muitos de nós, disse assim: Senhor, o que eu fiz? Não, tem alguma coisa errada. Alguém fez uma macumba. Pastora, olha aí que alguém fez um trabalho. O negócio está esquisito. Inocente, não tem nada de errado. Deixe o reino de Deus em último lugar. A vida ficou tão boa depois que Deus destruiu seus inimigos. Por que não curtir a vida, não é mesmo? Senhor, meu caminho está fechado. Nada acontece, nada flui. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Deus aparece no culto de domingo, depois de meses sumido, com aquela carinha assim de cachorro perdido. Fugiu de casa, não sabia voltar. Deus acabou de adorar um Deus estranho. Acabou de levantar um altar esquisito que você viu na internet que está na moda. Mas está todo mundo fazendo. Qual o problema? Socorro, Senhor. Pois a palavra diz que Ele é misericordioso, compassivo e piedoso, abundante em amor, fiel, leal e não nos trata conforme merecemos. E o versículo 7 diz que quando clamaram ao Senhor, Ele enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei todos eles. Eu dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu, o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Não importa onde você trabalha, não importa de que família você veio, não importa qual a cultura que você tem, não importa quais os costumes que você teve até hoje. Não adore os deuses do lugar onde você está. E o que diz o final do versículo 10? Vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e se sentou sobre uma grande árvore de Ofra. Pertencia ao ebezirita Joás. E Gideão, filho dele, estava ali malhando trigo num tanque de pisar uva, ou seja, totalmente fora de contexto, escondido como aqueles que estavam nas cavernas, nas fortalezas, nas montanhas. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor está com você. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, apesar de estar com medo,
assustado, intimidado, paralisado, talvez distante de Deus, por estar colhendo frutos da desobediência de outras pessoas. E às vezes isso acontece com a gente também. Você está trabalhando numa empresa de pessoas que são ímpias, de pessoas que desobedecem a Deus, de pessoas que confrontam a Deus, e essas pessoas atraem uma colheita que você está ali perto, você acaba colhendo junto. Gideão estava pagando um preço alto pela idolatria da sua família, pela desobediência do povo. E ele estava tão oprimido por toda aquela maldade, todo aquele pecado ao redor dele, que ele já não sabia mais nem quem ele era. Ele já se olhava de um jeito totalmente desfigurado. Mas o anjo continuava olhando para ele como Deus o via, assim como Deus te vê hoje, exatamente como Ele te fez. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aquele homem escondido, medroso, mal posicionado, ele diz: não, deve ser engano, esse anjo errou o endereço. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão suas maravilhas que os nossos pais nos contavam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Irresponsáveis aqueles que cobram de Deus explicações pela colheita que eles mesmos plantaram. Mas ainda assim o Senhor é misericordioso. Por isso nos enviou Cristo. A chance da restituição, da restauração, da redenção, da libertação da mentalidade. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não se assuste com aqueles que estão aprisionados. Levante-se e liberte-os. Não sou eu quem está te enviando? Aleluia. Ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. E o Senhor disse: a partir de hoje você vai se olhar de forma diferente, porque eu estarei com você, e você derrotará os teus inimigos. Você derrotará um exército inteiro como se fosse um homem só. Gideão prosseguiu: se de fato eu posso contar com o teu favor, me dá um sinal e mostra que é o Senhor que está falando comigo. Não vá embora até que eu volte e traga uma oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. E hoje eu te pergunto: quantas promessas você já fez para Deus e disse a Ele: espere eu voltar, e você não voltou? Gideão foi para casa, preparou um cabrito, com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora, ofereceu a Deus. E o anjo disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha, derrame o caldo. Gideão fez exatamente como ele disse. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou aquela carne e os pães sem fermento, e um fogo subiu imediatamente da rocha, consumindo a carne e os pães. O anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor disse: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Quando o Senhor disse isso a ele, já sabia que ele seria ameaçado de morte logo ali na frente. Porque o Senhor se antecipa. Ele já sabe as tentações que você vai enfrentar. Ele já sabe as dificuldades que você vai enfrentar. Ele já sabe os momentos de dúvida que você vai ter. Não há um personagem que tenha mais dúvida do que Gideão. Mas o Senhor olhou para ele e disse: eu te vejo como um guerreiro, porque eu já te vejo transformado. Glória a Deus.
Eu te vejo corajoso e eu vou te ensinar a se ver como eu te vejo. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e deu o nome: o Senhor é paz. Como uma pessoa fugindo de um exército sanguinário, escondido, ameaçado, assustado, ergue o altar e diz: o Senhor é paz. Gideão já estava entrando na dimensão espiritual e falando do que seria como se já fosse, porque ele não tinha paz, o povo não tinha paz. E até hoje o altar está ali, em Ofra dos Abiezeritas. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe um segundo novilho, só que do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. E agora você vai lá despedaçar o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. O que o Senhor está dizendo? Quem estava aqui no dia que eu ministrei sobre espíritos familiares? Levanta a mão bem alta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Posicione-se como embaixador e embaixadora do reino de Deus na tua casa e na sua família, porque o Senhor te faz um resgatador. Destrua os altares de Baal. Destrua tudo que foi consagrado ao Deus desse mundo. Destrua tudo que te faz lembrar da ganância que governava você, da soberba, do orgulho que governava você, da falta de temor que um dia você teve. Destrói. Não deixa nada. Apaga todo rastro de apostasia e faça um altar ao Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Queima, queima, assim como o Senhor está queimando nessa noite tudo na sua vida que foi consagrado a ídolos falsos, deuses estranhos e práticas vergonhosas. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor ordenou. Mas ele ainda tinha medo. Medo da sua família e dos homens da cidade. Por isso ele fez tudo de noite. Mas ele fez. E de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído para o Senhor. E eles se perguntaram: quem fez isso? Depois de investigar, eles disseram: foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, porque ele deve morrer. Ouça o que o Senhor quer te dizer essa noite. O Senhor tinha dito a ele na noite anterior: coragem, você não vai morrer. Não se surpreenda com as ameaças que você vai receber daqui para frente. O diabo, ele está sempre blefando e ele não quer perder você. Mas o Senhor já te diz antes que aconteça: não tenha medo, você não vai ser tocado e atingido, você não vai morrer. Não tenha medo, porque maior é aquele que está em você. Maior é o teu Pai que te amou primeiro. Maior é aquele que te olha e diz: poderoso guerreiro, levanta, sai do esconderijo. Chegou a hora de resplandecer a luz de Cristo em você. E todos saberão que você não tem mais medo dos ídolos do seu pai ou do seu passado. Os homens da cidade disseram: traga seu filho, porque ele vai morrer agora, porque ele derrubou o altar de Baal, quebrou o poste sagrado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal?
estão tentando salvá-lo? Pois quem lutar por ele será morto pela manhã. Porque se Baal fosse realmente um Deus, poderia se defender sozinho. Naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Guarde o que eu vou te dizer agora. Os seus piores medos estão blefando. Quando você definitivamente vencer a dúvida e se posicionar com coragem diante dos seus inimigos em nome do Senhor, como alguém que não tem do que se envergonhar, porque não tem nada escondido ou oculto, e voltar a se sujeitar totalmente a Deus, resistindo dia após dia, uma integridade inegociável, a Bíblia diz que o inimigo vai fugir de você. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos vinham do leste e uniam seus exércitos. Milhares e milhares de homens, onde não se podia nem contar, atravessando o Jordão e acampando no vale de Jezreel. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Saia do esconderijo, porque o Espírito Santo vai se apoderar de você. Às vezes você está esperando ele te encher para você sair do buraco, mas ele está falando: sai que eu vou te encher, sai que eu vou te encher, sai que eu vou te encher. Ele venceu a dúvida e ele destruiu o altar a Baal. Destrua todos os altares que você ergueu na sua vida, altares à desobediência, à imoralidade, à conivência, à apatia, à vaidade, à cobiça, à soberba, à ganância. Destrua e erga um altar de adoração. Aleluia. E o Espírito do Senhor vai se apoderar de você como de Gideão. E ele, com o toque de uma trombeta, convocou os Abies e Ritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também Aser, e Zebulon, e Naftali, que também subiam ao seu encontro. Finalmente ele, cheio do Espírito Santo, começou a se ver como Deus o via. Diga: eu serei cheio do Espírito Santo, e eu vou me ver como Deus me vê. Então ele assumiu uma posição de liderança. Aquele homem que antes estava escondido, agora estava convocando exércitos para segui-lo, com tanta segurança e ousadia. Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco em volta, eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio. Ele fez prova com Deus. Você sabia que Deus tem prazer em te provar quem Ele é? Faça provas, peça sinais. Exatamente assim aconteceu. Ele se levantou bem cedo no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água de orvalho, mas o chão estava seco. E ele disse: Deus, não fique irado comigo. Eu quero pedir só mais uma coisa. Me permite fazer mais um teste com a lã. Dessa vez o orvalho vai molhar o chão e a lã vai ficar seca. O Senhor é misericordioso, Ele tem paciência com você. Não tenha vergonha das suas fraquezas. Ele te conhece melhor que qualquer pessoa. E quando Ele te chama com todas as suas fraquezas junto. Vem, Gideão, eu sei que você vai me pedir um monte de sinal. Vem que eu vou te dando. Não tenha vergonha de se prostrar e falar: Senhor, hoje eu estou duvidando de novo, eu não acredito. Mas eu estou aqui rendida aos teus pés,
dizendo que eu dependo da tua misericórdia todos os dias e que eu não vou me esconder numa caverna. Eu vou me levantar e me posicionar em Deus, e o teu Espírito vai me cobrir e me revestir de poder. Aleluia. Glória. Quando você sentir que está perdendo a visão, diga: Senhor, me devolve a visão. Me devolve a visão sobrenatural daquilo que o Senhor me chamou para realizar. Me devolve a ousadia da primeira vez. Me faz me ver como o Senhor me vê. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão todo coberto de orvalho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus encontrou Gideão e falou: eu vou te usar para libertar o teu povo. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Vocês estão percebendo que existe um processo de obediência, de submissão, de dependência, de temor. Exatamente como Deus falou, eu vou fazer. Nem um centímetro para a direita e nem um centímetro para a esquerda. Eu vou fazer exatamente como Deus falou, até que Ele me responda. Ou você é daqueles que põe prazo para Deus? Senhor, se até as 3 da manhã o Senhor me responder, eu faço o que o Senhor me pediu. Quem você pensa que é? Obedecer até que Ele responda. Clamar até que Ele venha. Aleluia. Permanecer fiel até que Ele diga: se mova. Aleluia. Ele é Deus. De madrugada, Jerubbaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército, agora ele tinha um exército, gente, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte daquele vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse para Gideão: você tem gente demais aí. Você tem gente demais, você chamou um exército grande demais. O que ele estava querendo dizer com isso? No fundo, você não acreditou que eu que ia fazer você vencer. Você ainda está colocando tua segurança nas pessoas. Você ainda está acreditando nas pessoas mais do que em Deus. Chega mais perto do Senhor e você vai entender que Ele não precisa de ajuda. Ele só precisa da sua obediência. Mas como você não obedece, então você é cheio de palpite. Estou pensando bem, Senhor, o que o Senhor acha? E Ele diz novamente, eu digo, só obedece. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Sabe o que vai acontecer? Israel vai se orgulhar e vai dizer que com sua própria força o libertou. Anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora. 22.000 homens partiram. Ficou só 10.000. O Senhor olhou de novo e disse: Gideão, ainda tem gente demais. Você ainda não está acreditando que sou eu que vou fazer. Ah não, Senhor, enquanto eu não tiver a banda perfeita, o ministério perfeito. Ah não, Senhor, enquanto não tiver lotado o culto. Não, Senhor, não. Peraí, Deus, preciso terminar meu mestrado. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu ainda não tinha feito faculdade de teologia. Eu já era cristã há 15 anos. Lia muito a Bíblia e tinha dons espirituais e tudo mais. Mas o Senhor me disse assim: agora eu te chamei para pregar. Eu fiquei sem voz por causa da enfermidade que eu vivi. E eu falei: como que eu vou pregar? Nunca preguei na vida. Aí eu lembro que eu peguei a Bíblia assim. Já tinha ouvido os melhores pregadores, acho que do mundo, pregando. E eu peguei a Bíblia e falei assim: Senhor, qual a linha teológica? E já me imaginei fazendo altas pesquisas em hebraico, aramaico. Sabe o que Deus me disse? Sua pregação é você.
cuida da tua vida espiritual com o mesmo zelo que você está pensando em fazer esse sermão, as pessoas vão ouvir o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas vão ouvir os milagres que você está vivendo. As pessoas vão ouvir os pecados que você abandonou, os traumas que você superou, as doenças que Deus curou em você. E você será prova viva do poder de Deus. Não é você que vai pregar, sou eu, ele diz. Glória a Deus. É claro que depois eu estudei, fiz faculdade, mas posso te falar? Eu estudei porque existe um sistema que gosta de ver nossos diplomas, mas todas as vezes que eu pego a Bíblia para pregar, eu não utilizo praticamente nada do que eu estudei, a não ser aquilo que Deus sempre me ensinou no secreto. Porque eu não fui formada por faculdades e nem escolhida por pessoas. Eu fui levantada pelo próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente demais com você, Gideão. Desce com eles para a beira d'água. E eu já separei os que ficarão com você. Diga, Deus já separou os que ficarão comigo. Deus já separou os que ficarão comigo. Se eu disser esse vai com você, ele vai. Mas se eu disser esse não vai com você, ele não vai. Quem aqui está pronto para desfazer alianças? Na hora que Deus fala, esse não vai. Essa aqui não vai. Não, esse funcionário aqui eu não quero na tua empresa. Mas esse que é o que vende mais. O Senhor está dizendo, quem eu disse que não vai, não vai. Você quer vencer os teus inimigos ou não? O problema é que a gente quer vencer do nosso jeito. Quem eu falar que vai, vai. Quem eu falar que não vai, não vai. Gideão levou os homens para a beira d'água. O Senhor disse, separa os que bebem água lambendo como um cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. E o nome daqueles que lamberam a água, levando com a mão, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam. O Senhor disse, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você. 300 homens, diante de um exército de milhares e milhares e milhares de guerreiros cruéis, treinados para matar e destruir. E às vezes você olha a tua situação e fala assim, impossível. E Deus diz assim, perfeito. Mande para casa todos os outros. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram ali, com as provisões e as trombetas dos que partiram. Pois naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Ouça o Senhor te dizendo nessa noite que Ele vai te entregar os teus inimigos. Levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas tuas mãos. Deus não falou para ele, dorme, que quando você acordar, seus inimigos vão estar tudo morto em volta da sua cama. Não, ele falou, levanta, vai até lá, coragem, guerreiro, levanta, levanta, mulher de Deus, levanta, veste sua armadura, vai até lá. Se você está com medo, leva uma pessoa com você. Ouça o que eles vão estar dizendo. Depois disso, você vai ter coragem para atacar. Então ele desceu com seu servo pura, chegando próximo ao acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como uma nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. E ele disse, eu tive um sonho. Um
pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento. Atingiu a tenda com tanta força que ela tombou, se desmontou. E o amigo dele disse: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Sabe por que o inimigo tenta te destruir? Porque ele já sabe o tamanho que você tem. Ele já sabe que ele está derrotado. Ele já sabe que ele já perdeu. E às vezes ele sabe melhor que você. Só pode ser a espada de Gideão. Ele ouviu aquele sonho, a interpretação do sonho, e ele começou a adorar a Deus. Voltou para o acampamento gritando: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas nossas mãos. Dividiu aqueles 300 homens em 3 companhias, 3 grupos de 100. Pôs trombetas nas suas mãos, jarros vazios com tochas dentro. E ele disse: me observem e façam o que eu fizer. Como pode a vida de um homem se transformar em poucos dias depois que o Espírito Santo veio sobre ele? Não era mais aquele homem escondido, covarde, se sentindo o menor dos menores dos menores. Agora um líder se levantou e disse: façam como eu fizer. Porque eu estou sujeito completamente a Deus e eu resisto ao diabo. Então vamos todos ver juntos ele fugir de nós. Não tinha mais volta. Ele adorou e disse: o Senhor entregou o acampamento nas mãos de vocês. Já tinha acontecido essa vitória? Mas porque ele estava adorando, celebrando e falando como se já tivesse acontecido, ele disse: o Senhor entregou. Ele não disse: o Senhor entregará. Porque no momento que você começa a caminhar com Deus, você vê as coisas que serão como se já fossem. Assim como ele olha da eternidade e transita na linha do tempo de forma profética e sobrenatural, você é movido pela fé e caminha com a ousadia de quem já sabe o que vai acontecer. Porque o Senhor te deu uma promessa. E desde que você deu o primeiro passo, você já sabe que não tem volta. Você decidiu ser fiel. Você decidiu viver em santidade. Você decidiu confrontar os teus hábitos e manias que desagradam a Deus. Não tem mais volta. Diga: não tem mais volta. Eu não tenho mais pacto com os espíritos familiares e os demônios que habitavam na minha família e nas gerações anteriores. Não tem mais volta. Acabou, encerrou, foi rompido. Eu não aceito mais isso na minha vida. Quando chegaram à extremidade do acampamento, tocaram as trombetas. Ele disse: gritem pelo Senhor e por Gideão. Chegaram aos postos avançados, pouco depois da meia-noite. Trocadas as sentinelas, tocaram a trombeta e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias de 100 homens tocaram as trombetas, assim como o Senhor ordenou, e despedaçaram os jarros, empunhando tochas com a mão esquerda, trombetas com a mão direita. Quem vence uma guerra com tocha e trombeta, meu irmão? Deus vai te pedir para fazer coisas às vezes sem lógica, porque você vai entender que a tua guerra é espiritual. Você não vai mais combater o mal com o mal. Você não vai discutir com quem discute com você. Você não vai humilhar quem tenta te ofender. As tuas armas são espirituais em Deus. Você imagina que a palavra diz que como areias no mar, areias na praia, era aquele exército.
e 300 homens com uma tocha e uma trombeta. Talvez seja a mesma coisa que você pensa quando a gente se reúne aqui com algumas centenas de pessoas dizendo que nós vamos mudar a cidade de Campinas. Uma tocha e uma trombeta. Mas se vocês pudessem ver espiritualmente aquilo que eu vejo e o Senhor me mostra, vocês iam entender que aquele que está conosco faz com que todos os principados, potestades e dominadores que encaminham sobre Campinas caiam de joelhos diante dele. Chegou o tempo do avivamento. E todas as palavras proféticas lançadas sobre essa cidade vão acontecer. De todas as gerações anteriores, de homens e mulheres de Deus que profetizaram o avivamento e a salvação do Senhor sobre essa cidade, declaramos: vai acontecer. E eles gritaram: a espada, pelo Senhor, por Gideão. E cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. Sabe o que aconteceu? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. Todos os midianitas fizeram o quê? Fugiram correndo e gritando imediatamente. O Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Eles simplesmente começaram a se matar. Os seus inimigos começaram a se destruir entre si. E é isso que acontece quando a gente diz: traz confusão no arraial do inimigo, Senhor. Quando se levantarem contra mim o exército das trevas, que eles mesmos se destruam. Porque do meu lado está um poder que é superior ao deles. Aqueles que sobraram começaram a fugir. E o povo de Gideão desceu para atacar eles. Foi algo tão poderoso e inesquecível, que trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb, os líderes daquele exército, a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. E eu imagino que quando ele olhou aquela vitória consumada, ele respirou bem fundo. E ele falou: eu venci. Fica de pé no seu lugar. Consegue se imaginar fazendo isso, respirando bem fundo e dizendo: eu venci. Eu venci os meus piores medos. Eu venci os meus piores fracassos. Eu venci. Vencendo a dúvida, resgatando o temor, o zelo pela santidade, a dependência, a submissão a Deus e uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Você quer blindar o que você recebeu aqui? Tenha uma vida de adoração. 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 O Senhor habita em meio aos louvores. E ainda que na próxima sexta-feira
O Senhor começa um novo processo na sua vida. Eu quero declarar que tudo que você alcançou até aqui não tem mais volta. Diga, eu não vou retroceder. Pare de duvidar de que realmente foi o Senhor que te escolheu. Senhor, é você mesmo? Antes que você pergunte, Ele já disse que é. Senhor, é verdade que eu vou vencer isso mesmo? É verdade que os meus traumas vão ser totalmente deixados para trás? É verdade que nunca mais eu vou viver aquele pavor e medo? Vença a dúvida hoje, essa noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu só sei sobreviver com as práticas do mundo. Como eu vou sobreviver? Como eu vou me manter? Vença a dúvida. Você vai ter que escolher um só Senhor. É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. É melhor chegar pobre no céu do que rico no inferno. Mas a palavra diz que Deus nunca permitiu ao justo mendigar um pão. Glória a Deus.